bons, mas é uma pena que você não pareça ter uma linhagem forte em seu corpo. Se você não tiver uma linhagem forte, sofrerá um pouco em termos de poder de combate, e a segunda etapa da avaliação será muito difícil. É difícil passar. Quando Jiao ouviu isso, seu coração se moveu. Taling, se você pensa tão bem de mim, então me dê outra gota do sangue de Kaiyuan. Eu já tenho um sentimento vago. Se houver outra gota de sangue de Kaiyuan, o sangue em meu corpo sofrerá grandes mudanças e talvez seja estimulado. Jiao não está adivinhando, mas sabe que com outra gota do sangue de Kaiyuan, ele pode ativar a linhagem. Porque o progresso de sua linhagem agora é de 9%. Mais uma gota pode chegar a 10%. Nesse momento, o sangue poderá se manifestar em vez de ficar escondido nas profundezas do corpo. A linhagem especial pode aumentar a própria força. A linhagem e o corpo sagrado são indispensáveis para muitos gênios. As regras da Torre do Céu Desolado são que, se você romper o 9º andar da Torre do Céu Desolada, você só pode obter 9 gotas do sangue de Kaiyuan. Taling recusou diretamente. Você é um espírito da torre, então você deve obedecer às regras. Mas que tal eu pegar emprestado uma gota do sangue de Kaiyuan da Torre do Céu Selvagem? Me emprestar uma gota do sangue de Kaiyuan? Taling ficou um pouco assustado. Ainda pode ser assim? É um espírito da torre, sempre age de acordo com as regras. Mas sua autoridade é muito grande. Depois de pensar sobre isso com cuidado, realmente funciona. Eu apenas tentei. A Torre Wangtian pode realmente lhe emprestar uma gota do sangue de Kaiyuan. Mas você tem que concordar com uma condição da Torre Wangtian. Que condições? Não importa o método que você use, você tem que entregar o corpo de um demônio de nível Dão para a Torre do Céu Desolada. O cadáver do demônio de nível Dão? Espere, isso não é equivalente a uma transação? Então, se eu lhe der mais cadáveres demoníacos de nível Dão no futuro, serei capaz de obter mais sangue de código aberto. Taling pensou por um tempo e parecia estar verificando se violava as regras. Depois de muito tempo, o espírito da torre acenou com a cabeça e disse: um cadáver de um demônio taoísta pode ser trocado por 10 gotas do sangue de Kaiyuan. 10 gotas do sangue de Kaiyuan? O cadáver do grande demônio é tão valioso? Jiao ficou um pouco surpreso. É muito valioso. Um grande cadáver demoníaco tem muitos usos. Além disso, você acha que alguém pode matar um grande demônio? Mesmo uma pessoa forte no reino taoísta pode não ter certeza de matar um grande demônio no reino taoísta. Jiao estava pensativo. Ele imediatamente pensou nos 2 cadáveres demoníacos do lado de fora do misterioso templo de pedra na montanha Fein. Eu me pergunto se posso redimir o sangue de Kaiyuan na Torre do Céu Selvagem? Então eu vou te dar uma gota do sangue de Kaiyuan primeiro. Isso é emprestado a você. Se você entrar no Tão, você deve enviar um cadáver de um demônio de nível Dão para a Torre Wangtian dentro de 10 anos, o mais tardar. Caso contrário, você não poderá participar da terceira etapa da avaliação. Sem problemas. Jiao concordou imediatamente. Ele não sabe quanto tempo se passou desde que entrou no Tão. Mas uma gota do sangue de Kaiyuan é algo que só pode ser encontrado, mas não pode ser procurado, e pode ser verdadeiramente obtido. Taling acenou com a mão. Uma gota de sangue Kaiyuan voou em direção a Jiao. Jiao imediatamente abriu a boca e engoliu a 10ª gota de sangue Kaiyuan em um gole. Assim que a 10ª gota de sangue Kaiyuan foi engolida, Jiao imediatamente notou algo estranho. Quando ele engoliu o sangue Kaiyuan antes, algum tipo de poder estava fervendo em seu corpo, mas não podia explodir. Mas desta vez foi diferente. Jiao sentiu que o terrível poder havia revivido completamente. Estrondo. Houve um rugido no corpo de Jiao. Então, havia uma fraca luz dourada em seu corpo. Havia até linhas douradas em sua pele. O espírito da torre viu essa cena e arregalou os olhos. Luz dourada. O poder do sangue é acompanhado por luz dourada, e apenas o sangue divino tem luz dourada. Será que Jiao despertou o sangue divino? O espírito da torre ficou realmente chocado. Sangue divino!
Somente as famílias antigas que afirmam ser descendentes de deuses podem dar à luz o sangue divino. Quanto às pessoas comuns, isso é impossível. E a situação de Jiao no momento não é boa. Dor. É realmente muito doloroso. As linhas douradas em seu corpo são como uma chama ardente. De dentro para fora, parecia queimá-lo até as cinzas. Esse sentimento uma vez fez Jiao se sentir muito familiar. Foi como visualização. Sim, a visualização do sol de Jiao era assim, sendo queimado em cinzas. Mas isso estava na consciência, e ele não morreria mesmo se fosse queimado até as cinzas. E agora? Jiao tinha a sensação de que, se não pudesse suportar, poderia realmente morrer. O espírito da torre também percebeu que algo estava errado. Ele acenou com a mão e o poder da torre do céu desolado envolveu Jiao. E uma respiração muito fria correu para o corpo de Jiao. Jiao, você fica consciente. Você despertou o sangue divino mais rígido e Yang. Você deve resistir, caso contrário, você será queimado até as cinzas pelo sangue divino. As palavras do espírito da torre chegaram aos ouvidos de Jiao. Jiao ouviu. Ele ficou surpreso. O sangue divino mais rígido e Yang? Parece que sua linhagem é muito extraordinária. Mas quanto mais extraordinário é, mais perigoso é para ele agora. Felizmente, a vontade de Jiao é realmente muito firme. Houve também a ajuda do espírito da torre. Com o passar do tempo, o padrão divino dourado no corpo de Jiao desapareceu gradualmente. Meia hora depois, Jiao abriu os olhos. Minha linhagem despertou. Jiao viu o espírito da torre. Sim, sua linhagem despertou e, de acordo com meu palpite, deve ser um sangue divino muito extraordinário. O espírito da torre respondeu. Sangue divino? Jiao não sabia nada sobre linhagens. O mestre disse uma vez que existem muitas linhagens poderosas escondidas no corpo humano. Pessoas normais não podem estimular linhagens. Apenas alguns meios especiais, como o sangue da fonte, podem estimular as linhagens. Mas que tipo de linhagem pode ser estimulada depende da sorte pessoal. A linhagem mais forte entre eles é o lendário sangue divino. Apenas alguns dos descendentes mais antigos dos deuses podem estimular o sangue divino. Você realmente não é descendente da família divina? Jiao balançou a cabeça. Como ele poderia ser um descendente da família divina? Ele era apenas uma pessoa comum. E a razão pela qual ele estimulou o sangue divino, Jiao adivinhou, estava principalmente relacionada ao templo de artes marciais. Pensando nisso, Jiao imediatamente verificou seus próprios dados. Cultivo, Mingjin, estágio inicial. Sangue de corvo dourado do grande sol incompleto, 10% de progresso, pode ser deduzido. Ossos, 7. Compreensão, 5/8. Espírito, 2. Corpo santo lutador do grande sol, ainda não entrou. Punho de tigre, grande sucesso, forma de monstro tigre, aumento de 40%. Mingjin, aumento de 310% no poder. Jiao viu o sangue do corvo dourado do grande sol. No entanto, era sangue incompleto. Isso é normal. Afinal, apenas o corvo dourado tem sangue completo. Outros estão incompletos. Na verdade, a incompletude de Jiao é muito séria. Seu progresso no sangue é de apenas 10%, apenas atingindo o estágio de despertar do sangue. Qual é a utilidade desse sangue? O coração de Jiao se moveu. Ele mobilizou o grande sol sangue de corvo dourado. Isso é quase instintivo e pode ser realizado sem prática. É como uma parte de seu corpo. A superfície do corpo de Jiao tem padrões divinos dourados novamente. No entanto, o padrão divino dourado começou a queimar neste momento. As chamas ardentes não machucaram Jiao. É isso, o grande sol fogo verdadeiro. O espírito da torre viu as chamas aterrorizantes e seu coração pulou uma batida. O grande sol fogo verdadeiro. Disse que tudo pode ser queimado, é extremamente forte e Yang, e pode quebrar todo o mal.
Jian Ao também entendeu o papel do grande sangue divino do corvo dourado do sol. Tem um certo aumento na aptidão física, mas o mais importante é o grande fogo verdadeiro do sol. Além disso, Jian Ao sentiu que este não era o verdadeiro poder do grande fogo verdadeiro do sol. Não é nem um décimo de milésimo de seu poder. O verdadeiro grande sol, o fogo verdadeiro está muito além de sua imaginação. Com o grande fogo verdadeiro do sol e o corpo santo lutador do grande sol, eu não sei quantas vezes mais forte é o meu poder de combate. Jian Ao ficou muito satisfeito. Ok, Jian Ao, pegue o sangue divino. O espírito da torre disse. Jian Ao tomou o sangue divino e logo voltou ao normal. Jian Ao, você também despertou sua linhagem, é hora de sair. Lembre-se, cultive Danjin, entre no grande corpo santo lutador do sol e depois venha para a torre do céu desolado. Jian Ao acenou com a cabeça. Então, o espírito da torre acenou com a mão e uma passagem apareceu. Jian Ao entrou na passagem passo a passo e sua figura desapareceu em um instante. Neste momento, do lado de fora da torre do céu desolado, muitas pessoas estavam olhando para o 9º andar da torre do céu desolado. Mas, com o passar do tempo, pouco a pouco, nenhuma mudança foi vista no 9º andar ainda. Por um momento, todos começaram a falar. Já se passaram 2 horas, certo? Jian Ao está hospedado no 9º andar da Torre Wangtian. Algo inesperado aconteceu. Existem apenas algumas pessoas que podem passar pelo 9º andar da Torre Wangtian. Cada um deles é uma pessoa incrível e talentosa na história de nossa seita Wangtian. Quase todos eles conseguiram entrar no Tão, e até mesmo percorreram um longo caminho no caminho para o Tão. Jian Ao quer ser comparado. Não é tão fácil para pessoas assim, e elas podem ser bloqueadas no 9º andar. Sim, já faz muito tempo. Jian Ao levou a mesma quantidade de tempo para passar pelos primeiros 8 andares antes. Se não demorou tanto, deve ter havido alguns acidentes. Chegamos ao 9º andar. Se não conseguirmos passar, seria uma pena. Seria um desperdício de uma cota de recomendação da seita interna. No entanto, se você puder invadir o 9º andar da Torre do Céu Selvagem, mesmo que não consiga entrar na seita interna, ainda há pessoas que usam uma cota recomendada da seita externa para fazer de Jian um discípulo da seita externa. Isso é verdade. Na verdade, muitas pessoas sabem que, independentemente de Jian Ao conseguir romper o 9º andar da Torre do Céu Selvagem, isso não afetará a reputação de Jian Ao como um gênio. Apenas Zhao Eita era o mais nervoso. Afinal, a cota recomendada para a seita interna foi dada por Zhao Eita. Se Jian Ao falhar, será um grande golpe para Zhao Eita. Zumbido. De repente, a torre Wangtian tremeu levemente. Ao mesmo tempo, a luz do 9º andar da Torre do Céu Selvagem foi instantaneamente extinta. A Torre do Céu Desolado ficou em silêncio novamente. Uau! Uma figura saiu da Torre do Céu Selvagem. É Jian Ao. No entanto, todos ficaram chocados e confusos. A luz do 9º andar da Wild Sky Tower se apagou. Então, Jian Ao já passou do 9º andar? Por um tempo, inúmeros olhos estavam focados em Jian Ao. Neste momento, Yuan Wentian, o líder da seita Wangtian, apareceu. Havia uma pitada de surpresa em seus olhos. Jian Ao rompeu o 9º andar da Torre do Céu Selvagem e será promovido à seita interna a partir de agora e se tornará um discípulo da seita interna. A voz de Yuan Wentian se espalhou por todos os arredores. Estrondo. Todo Huang Tianzong ficou chocado. Feito. Neste momento, Zhao Eita estava extremamente animado. Todo o seu corpo estava tremendo. Êxito! Ele conseguiu! Zhao Eita usou um precioso ponto de recomendação da seita interna para permitir que Jian Ao fosse promovido à seita interna e se tornasse um discípulo da seita interna da seita Huangtian. Além disso, este não é um discípulo interior comum. Em vez disso, ele passou pelo 9º andar da Torre do Céu Selvagem. A esperança de entrar no Tão. Jian Ao. Yuan Wentian caminhou em direção a Jian Ao passo a passo. Discípulo conheceu o mestre da seita. Jian Ao sabia que a pessoa à sua frente era o chefe da seita Huangtian. Jian Ao,
O fato de você poder romper o 9º andar da Torre do Céu Selvagem mostra que você é extremamente talentoso, o melhor entre todas as seitas internas. No entanto, seu nível de cultivo atual ainda está um pouco atrasado e você não pode pagar o título de Semente do Tão. Eu prometo que se você dominar Huadin dentro de 10 anos, você pode se tornar a Semente do Tão da nossa seita Huang Tian. Eu, Huang Tianzong, nunca vi a Semente do Tão da energia transformadora. Espero que você possa ser o primeiro. Depois de dizer isso, Yuan Ventian se virou e saiu. Mas as palavras de Yuan Ventian chocaram a todos ainda mais. O líder da seita prometeu pessoalmente que Jian Ao seria capaz de se tornar uma semente taoísta cultivando o Ajin dentro de 10 anos. Essa é uma semente taoísta! O talento de Jian Ao surpreendeu todos os mestres da seita. As sementes do dão da nossa seita Wangtian são geralmente as melhores entre os verdadeiros discípulos. Somente aqueles que esperam entrar no tão podem se tornar sementes do dão. Sementes de Huajin Dão? Isso nunca aconteceu na história da seita. Jian Ao é capaz de passar pelo 9º andar da Torre do Céu Desolada, então ele merece ser um taoísta. Afinal, cada um daqueles que passaram pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado entrou com sucesso no tão. É uma pena que Jian Ao não seja taoísta. Afinal, seu nível de cultivo é um pouco baixo. Jian Ao fez história. Ele agora é um discípulo interno, o primeiro discípulo interno de nossa seita Huang Tian com cultivo de Mingjin. Jian Ao ignorou os comentários ao seu redor. Passo a passo, ele chegou a Zaweita. Para ele alcançar o sucesso de hoje, pode-se dizer que Zaweita é a pessoa que mais se sacrificou. Mestre, meu discípulo tem sorte de ter cumprido seu comando. Jian Ao curvou-se profundamente para Zaweita. Incontáveis olhos também caíram sobre Zaweita. Um guerreiro que transforma a força é na verdade o mestre de Jian Ao? Muitas pessoas têm muita inveja de Zaweita. Nesse momento, Zaweita inchou o peito e seu rosto estava cheio de orgulho. Este é o momento mais glorioso da vida de Zaweita. Alguns dias se passaram voando. A notícia de que Jian Ao rompeu o 9º andar da Torre Wangtian se espalhou por toda a seita Wangtian, causando uma enorme sensação. Mas agora as notícias se acalmaram gradualmente. Jian Ao, eu tenho que voltar como meu mestre. Não há guerreiros no salão de artes marciais. Se o tempo passar, algo pode acontecer. Zaweita disse a Jian Ao. Ele está morando na caverna de Jian Ao há alguns dias. É hora de ir. Mestre, eu não posso levá-lo para Huang Tianzong ainda. O status de Jian Ao como discípulo interior é certamente muito nobre. Mas ainda é muito difícil trazer Zaweita de volta a Huang Tianzong. Não importa, agora você é um discípulo interno da seita Huang Tian e pode praticar artes marciais com paz de espírito. Agora você tem apenas um objetivo, que é entrar no tão. Lembre-se, não importa quais problemas ou disputas você encontre, sua própria força é o mais importante. Discípulos, por favor, lembrem-se dos ensinamentos do mestre. Zaweita deu um tapinha em Jian Ao. Dao também se aproximou e esfregou as pernas de Zaweita para mostrar sua relutância. Jian Ao, meu mestre está esperando as boas notícias em Kanshin de que você entrará no taoísmo. Depois de dizer isso, Zaweita saiu. Zaweita ficou satisfeito com esta viagem e não se arrependeu, mesmo que tenha retornado a Kanshin. Zaweita já fez o que precisa fazer. Mesmo bem feito. O resto é com Jian Ao. Entre no tão. Jian Ao acenou com a cabeça secretamente. Ele rompeu o 9º andar da Torre do Céu Desolado e teve muitas interações com o espírito da torre. O conhecimento de Jian Ao já mudou. Embora ele seja apenas um guerreiro Mingjin. Mas seu objetivo já é entrar no tão. Isso não é muito ambicioso, mas é muito consistente com a identidade de Jian Ao. No entanto, não importa qual seja o objetivo, o treinamento em artes marciais deve estabelecer uma base sólida passo a passo. O grande sol do grande sangue divino do corvo dourado de Jian Ao não pode continuar a melhorar por enquanto. Afinal, ele não tem o sangue do código aberto agora. Por outro lado, o grande corpo sagrado de combate ao sol ainda não começou. O cultivo do corpo sagrado na grande luta do sol é extremamente difícil.
Requer compreensão e força, e os requisitos são extremamente altos. Eu posso sentir que, com o meu entendimento, se eu estou apenas começando a praticar o grande físico sagrado de combate ao sol, definitivamente não haverá problema. Mas se eu quiser começar em pouco tempo, será um grande problema. A menos que meu entendimento possa ser melhorado novamente e chegar acima de 10, posso começar imediatamente. Mas agora, ainda temos que esperar e pensar sobre isso lentamente. Jian Ao não ficou muito desapontado. O grande corpo sagrado lutador do sol tem uma enorme vantagem. Isso significa que quase nenhum recurso é consumido. Apenas os recursos necessários para o treinamento normal de artes marciais são necessários. Isso é muito diferente de outros corpos sagrados. Outros corpos sagrados, especialmente alguns corpos sagrados especiais, requerem alguns recursos especiais e raros. Esses recursos são difíceis de encontrar. Mas o grande corpo sagrado de combate ao sol não requer nenhum recurso especial ou raro. Apenas pratique normalmente. A única coisa especial é que provavelmente requer muita compreensão e habilidades básicas. Especialmente compreensão. Jian Ao estimou que, se seu nível de compreensão não estivesse acima de 5, seria impossível até mesmo começar. Com a compreensão 5 ou superior, você pode começar, mas levará muito tempo. Quanto maior for o seu entendimento, mais fácil será praticar o grande corpo sagrado de combate ao sol. No entanto, o grande corpo sagrado de combate ao sol de Jian Ao não pôde ser usado em um curto período de tempo, mas Jian Ao ainda praticava normalmente. Depois de muito tempo, posso começar com o corpo sagrado de luta no grande sol. Claro, Jian Ao também melhorará a sua compreensão o mais rápido possível. Exceto pelo grande corpo sagrado lutador do sol, eu ainda não terminei de treinar. Atualmente, tenho apenas 7 técnicas de Mindin de ponta, e purifiquei 100% da minha energia e sangue, e ainda posso praticar mais 3 técnicas de Mindin. Lei. Pensando nisso, Jian Ao se levantou e saiu da caverna, indo em direção ao edifício marcial de Huang Tianzong. Rugido. Dao de repente mordeu a perna da calça de Jian Ao. Um sorriso despojado. Dao tem se divertido muito em Huang Tianzong recentemente. Huang Tianzong também tem muitas espécies diferentes. Eles são todos semelhantes aos grandes tigres. Orangotangos, macacos, ursos negros, javalis, etc. são todos heterogêneos. Dao brinca com essas espécies alienígenas todos os dias. Afinal, eles são todos espécies alienígenas, têm alguma inteligência e não serão espancados até a morte como animais comuns. Dao, você quer praticar? Dao gesticulou por um tempo, e Jian Ao finalmente entendeu o que Dao queria dizer. Aquele velho gorila está praticando. Você não pode vencer o velho gorila, então você quer praticar também. Jian Ao não conseguia rir ou chorar. O tigre emocional foi limpo pelo velho orangotango. Eu senti raiva, então eu queria praticar o cultivo. Afinal, o grande tigre é o rei dos animais. Deve ter sido muito frustrante ser cuidado por um velho orangotango. Jian Ao sabia do velho orangotango de que Dao estava falando. É realmente uma espécie estranha. É ainda maior que o grande tigre. Como pode ser possível que o grande tigre possa vencê-lo? Jian Ao estimou que, mesmo que o velho orangotango não fosse um grande demônio, ele deveria estar perto dele. Se não houvesse acidentes, o grande tigre provavelmente nunca seria capaz de derrotar o velho orangotango em sua vida. No entanto, se você puder praticar, será diferente. Jian Ao também havia pensado em deixar Dao praticar antes, mas ele lutou porque não tinha as habilidades. Afinal, Jian Ao nem tinha suas próprias habilidades juntas, muito menos as habilidades de Dao. Mas é diferente agora. Huang Tianzong deve ter muitas habilidades internas. Dao, estou indo para o edifício marcial para ver se existe algum método de treinamento adequado para você. Você fica na caverna e para de correr. Jian Ao deu um tapinha na cabeça de Dao. Dao também se deitou obedientemente no chão e ficou na caverna. Jian Ao veio até o edifício marcial. Há muitos discípulos lá dentro. A maioria deles são discípulos estrangeiros.
Embora Jian estivesse em Huang Tianzong há apenas alguns dias, quase todos os discípulos que ele encontrou ao longo do caminho olharam para ele com curiosidade. É o mesmo agora. Havia muitos discípulos da seita externa e da seita interna no prédio de artes marciais, e cada um deles olhava para Jian de vez em quando, ainda sussurrando vagamente. É Jian, que esteve no centro das atenções recentemente, rompendo o 9º andar da Torre do Céu Selvagem e subindo para o portão interno. Sim, é Jian. Agora é hora de me chamar de irmão sênior Jian. Embora o irmão Jian seja jovem e tenha acabado de se juntar à seita Huangtian, ele é um irmão sênior da seita interna. Não se esqueça das regras da seita Huangtian. Qualquer um que entre na seita interna deve ser chamado de irmão sênior. Seita interna. Este é o único discípulo da seita interna com cultivo Mingjin. Muitas pessoas têm inveja e suspiram de emoção. Discípulo interior não é apenas um título, mas um benefício real. Como agora? Jian tinha acabado de entrar no edifício marcial. Um ancião olhou para a carteira de identidade de Jian, acenou com a cabeça e disse: Jian, é muito raro você passar pelo 9º andar da Torre Huangtian. De acordo com a explicação do mestre da seita, você agora é um discípulo interno de Mingjin, e qualquer técnica abaixo da de Huajin está aberta a você gratuitamente. No entanto, você só pode assistir e praticar sozinho, e não pode ensiná-lo aos outros. Obrigado, ancião. Jian o saudou respeitosamente. Ele estava satisfeito. Jian não se importava com a falsa reputação. Mas os benefícios reais não devem ser desperdiçados. Ele já sabia que apenas pontos de contribuição circulavam em Huang Tianzong. Se um discípulo externo quiser praticar qualquer tipo de habilidade, ele deve usar pontos de contribuição para resgatá-la. Mas Jian não precisa disso. Pratique os seguintes exercícios para o Ajin gratuitamente. Jian naturalmente não perderia esta oportunidade de ouro. Ele imediatamente começou a procurar habilidades de nível Mingjin. Existem muitas técnicas em Huang Tianzong. Especialmente o Mingjin Kung Fu, que é ainda mais deslumbrante, preenchendo todo o primeiro andar do prédio de artes marciais. Afinal, há algo especial em praticar Jin Kung Fu. Alguns artistas marciais precisam considerar a compatibilidade com os métodos de treinamento Jin. Jian não precisa considerar a questão do ajuste. Suas raízes são muito fortes. Basta ignorar a compatibilidade com a técnica e praticar diretamente com força. Ouvi dizer que existe um poder divino na seita Huangtian, que é chamado de poder divino. O objetivo de Jian é, obviamente, o poder mágico. Essa está entre as principais técnicas de Mingjin. Cada habilidade mágica pode aumentar o poder em 40% ou até 50%. Não subestime o aumento de 10% ou 20%. Mas mesmo com um aumento de 1 ou 2%, há uma lacuna entre o histórico e a força do guerreiro. Eu encontrei o poder divino do vento e do trovão, o poder divino da chama celestial e o poder divino do gelo. Estes são os 3 grandes deuses do nível Mingjin de Huang Tianzong. Existem apenas 3 habilidades mágicas de Mingjin. Os olhos de Jian brilharam. Ele ainda não tem 3 técnicas de Mingjin? Acontece que eu pratico essas 3 habilidades mágicas de Mingjin. Então, Jian veio até o ancião Ulu e disse: Ancião, este discípulo já escolheu uma arte marcial. Que artes marciais? Poder divino do vento e do trovão, poder divino da chama celestial, poder divino do gelo. Na verdade, são as 3 grandes habilidades mágicas de Mingjin? Espere. Você pode romper o 9º andar da Torre Huangtian. Você ainda pode praticar força? Ancião, este discípulo ainda precisa praticar sua força. Restam apenas 3 métodos de treinamento de força. O ancião respirou fundo. Ele teve que desacelerar. Mesmo que ele seja um grande mestre, ele ainda está a um passo de entrar no tão. Mas esta foi a primeira vez que ele encontrou um gênio tão aterrorizante como Jian. Quanto que sangue Jian purificou. Claro, o ancião Ulu também sabia que essa era a privacidade de Jian e ninguém poderia se intrometer nisso. Este é o livro secreto das 3 artes mágicas. Por favor, devolva-o quando terminar de lê-lo.
Lembre-se de não danificá-lo. Sim, ancião. Jian Ao pegou os 3 livros secretos mágicos e os colocou perto de seu corpo. Ancião, eu tenho um estranho tigre de estimação com o sangue de um demônio tigre. Eu me pergunto se Vulou tem uma técnica adequada para o animal de estimação tigre praticar. Jian Ao perguntou diretamente ao ancião. Claro que existe. Você vai para o 2º andar para encontrar a área de exercícios alienígenas e escolhe lentamente. No entanto, os exercícios alienígenas não são sua própria prática. Se você quiser escolher, você tem que usar pontos de contribuição. Contribuição? Discípulo entende. Obrigado, ancião. Jian Ao imediatamente caminhou em direção ao 2º andar. Quanto aos pontos de contribuição, Jian Ao não se importou. Ele foi direto para a seita interna, e Huang Tianzong deu-lhe uma grande soma de pontos de contribuição para garantir suas necessidades diárias de treinamento em artes marciais. Não é nada trocar alguns pontos de contribuição por Dao por um método de cultivo. Olhando para as costas de Jian Ao, o ancião Ulu suspirou e disse, existem apenas algumas pessoas que podem praticar as 3 grandes habilidades mágicas de Mindin ao mesmo tempo, e os requisitos para seus ossos são muito altos. Além disso, Jian Ao também rompeu a Torre do Céu Desolada. Ele já deve ter praticado Jin. Agora ele tem que praticar mais 3 habilidades mágicas. Então, quanto Jin ele pode praticar? 6? 8? Mesmo, 10. É incrível. Eu só não sei quanto tempo levará para Jiao dominar as 3 habilidades mágicas. O ancião Uru também estava um pouco curioso, mas também sabia que as 3 grandes habilidades mágicas definitivamente levariam muito tempo. Espere para ver, descobriremos em alguns anos. Técnicas de cultivo alienígena. Jian Ao procurou no 2º andar e encontrou a área heterogênea com muito sucesso. Existem algumas técnicas de cultivo exóticas no interior. Espécies exóticas, também conhecidas como espécies heterogêneas. Seus métodos de cultivo são mais focados no sangue e na exploração do corpo. Afinal, corpos alienígenas têm vantagens inerentes. Seria tolice não explorar o potencial do seu corpo. Não há divisão de domínio específica entre técnicas de cultivo heterogêneas. Existem apenas grandes demônios e abaixo. Há também exercícios para o grande demônio praticar no 2º andar, mas são muito raros e muito poucos. Existem muitos abaixo do nível de grande demônio. As técnicas abaixo do nível do grande demônio permitem principalmente que os alienígenas cultivem sua linhagem para atingir o ponto de retornar aos seus ancestrais. Uma vez que o retorno aos ancestrais seja bem-sucedido, é possível se tornar um grande demônio. Existem muitas técnicas de cultivo de tigre. Jian Ao finalmente escolheu a escritura do tigre branco do demônio do céu. Esta não é uma habilidade comum, mas uma habilidade de cultivo superior alienígena. Jian Ao não era nem um pouco mesquinho. Essa técnica sozinha custa 10.000 pontos de contribuição completos. Com 10.000 pontos de contribuição, os discípulos externos não sabem quantas tarefas eles têm que fazer. E quanto a Jian Ao? Ele olhou para os pontos de contribuição. Ainda faltam 90.000 pontos. Jian Ao foi promovido à seita interna, e a seita deu a ele 100.000 pontos de contribuição. Este é um tratamento que outros discípulos internos não têm. Com apenas esses 100.000 pontos de contribuição, não haverá problema em praticar até o ponto de transformação. Jian Ao desceu as escadas e veio até o Vulou mais velho novamente. Ancião, deixe-me resgatar a técnica. O Sutra do Tigre Branco do Demônio Celestial? Você é muito generoso com seu tigre de estimação. O ancião Vulou não disse nada. Os pontos de contribuição são pagos pelo próprio Jian Ao e podem ser trocados por qualquer coisa. Jian Ao pegou o Sutra do Tigre Branco do Demônio Celestial e voltou para a caverna. Rugido. Dao mal podia esperar para pular, com os olhos cheios de expectativa. Você está realmente ansioso. Eu resgatei o Sutra do Tigre Branco do Demônio Celestial para você, o que me custou 10.000 pontos de contribuição.
Os discípulos externos não podem coletar tantos pontos de contribuição. Mesmo que não comam ou bebam por 10 anos, então você não pode ser preguiçoso em seu cultivo. Vou levar 1 hora todos os dias para explicar a você o conteúdo do Sutra do Tigre Branco do Demônio Celestial. Jian Ao ainda está muito interessado em Dao. No enorme Huang Tianzong, o único com quem Jian Ao estava familiarizado era o Grande Tigre. O próximo passo é praticar as 3 habilidades mágicas com todas as suas forças. Jian Ao verificou as 3 artes mágicas uma a uma. Cada habilidade mágica aumenta seu poder em 40%. Embora seja apenas um aumento de 10% a mais do que a técnica superior de Minjin. Mas isso resulta em um aumento de 30%, o que equivale a mais uma técnica de ponta de Minjin. O único problema é que os requisitos para os ossos da raiz são maiores. Pode levar mais tempo para praticar. Mas Jian Ao podia sentir que, com sua força atual, ele poderia dominar as 3 artes mágicas. O tempo passa dia após dia. A primavera passou e o outono chegou, e mais de um ano se passou. Um ano atrás, Jian Ao rompeu o 9º andar da Torre Wangtian e chocou toda a seita Wangtian. Mas hoje, Jian Ao parece ter desaparecido completamente. Desde que Jian Ao entrou no portão interno, não houve grande movimento. As pessoas que estavam prestando atenção em Jian Ao gradualmente pararam de prestar atenção. Neste momento, na caverna de Jian Ao, ninguém notou que Jian Ao estava praticando no momento crítico. Hoje é a 3ª habilidade mágica que Jian Ao praticou, e ele provavelmente será capaz de praticá-la nos próximos dias. Vir. Jian Ao sentiu frio por toda parte. O corpo parece cair em uma adega de gelo. Havia outra força extremamente fria em seu corpo. Shua. Jian Ao abriu os olhos. Finalmente acabou. O poder do gelo. Jian Ao deu um suspiro de alívio e não pôde deixar de sorrir. Uma vez que a energia divina de gelo é concluída, há até 10 fios de energia no corpo de Jian Ao. 7 técnicas principais de Minjin e 3 técnicas divinas. Os deuses das 3 portas levaram mais de um ano, quase 15 meses, e cada deus da porta levou em média 5 meses. Jian Ao fez alguns cálculos. Demora em média 2 meses a mais do que o método Minjin superior. Ainda está dentro da faixa normal. Jian Ao verificou sua situação. Cultivo, Minjin, estágio inicial. Sangue divino do corvo dourado do grande sol incompleto, 10% de progresso, pode ser deduzido. Osso da raiz, 7. Compreensão, 7,3. Espírito, 2. Grande corpo sagrado de combate ao sol, não é iniciante. Punho de tigre, Dashin, forma de monstro tigre, aumento de 40%. Minjin, bênção 430% de poder. A conclusão das 3 habilidades mágicas deu a Jian Ao um aumento de 120% no poder. Agora, sua dinastia Min aumentou 430%, o que é um número aterrorizante. Além disso, a compreensão também aumentou em 5, chegando a 7,3, superando os dados do Jingu. Agora, entre as 3 estatísticas de Jian Ao, a compreensão ocupa o primeiro lugar. No entanto, mesmo com um nível de compreensão tão alto quanto 7,3, Jian Ao sentiu que ainda estava um pouco atrasado na prática do grande corpo sagrado de combate ao sol. Mas Jian Ao não estava com pressa. Agora ele é forte o suficiente. Agora eu pratiquei 10 tipos de técnicas de Minjin e posso alcançar a unidade das 10 técnicas de Jin. No entanto, meu nível de cultivo ainda está no estágio inicial de Minjin. O mestre disse que depois de praticar os 10 tipos de força, você pode melhorar seu nível de cultivo. Com minha base e algumas pílulas de cultivo fornecidas por Huang Tianzong, é realmente muito simples melhorar meu nível de cultivo. Mas depois que Minjin for Dark Jin, eu devo ser capaz de começar a entender como romper Dark Jin. Jian Ao sempre fez arranjos completos para a prática de artes marciais. Praticando elixir de força? É simples, basta usar seus pontos de contribuição para comprar. Ele ainda tem 90,000 pontos de contribuição. Por mais de um ano, ele não fez nada e ganhou mais 10,000 pontos de contribuição.
Esses foram os benefícios que Huang Tianzong lhe deu todos os anos. Portanto, os pontos de contribuição de Jian Ao tornaram-se 100.000 novamente. Isso não pôde deixar de fazer Jian Ao se sentir um pouco emocionado. Eu não posso gastar tudo, eu realmente não posso gastar tudo. Comprar elixires é fácil. Jian Ao rapidamente trocou o elixir. Tomar elixires está intimamente relacionado às raízes e ossos. Uma vez que o osso da raiz esteja curado, o efeito de absorção do elixir será muito bom. E não haverá muita erisipela deixada para trás. Uma vez que o elixir seja eficaz, seu cultivo melhorará naturalmente aos trancos e barrancos. É assim que Jian Ao é agora. Depois de tomar uma pílula, seu nível de cultivo pode ser obviamente melhorado. Nesse ritmo, dentro de alguns meses, meu cultivo atingirá o pico de Mingjin. Parece que devemos primeiro entender como romper a energia escura. Jian Ao não tem mestre em Huang Tianzong. O método de ensino de Huang Tianzong é por meio de palestras. Alguns mestres darão palestras em horários fixos. Os discípulos internos foram ouvir a palestra. Se você tiver alguma dúvida, pergunte pessoalmente. Mas depois que Jian Ao descobriu, ele encontrou um problema. Na verdade, não havia nenhuma aula que ele quisesse fazer na seita interna. Sim, as palestras internas são todas sobre Huajin. Afinal, os discípulos internos são todos guerreiros poderosos. No máximo, adicione algum conteúdo sobre Danjin em cima de Huajin. Mas e quanto a Jian Ao? Ele é apenas um guerreiro Mingjin. Esses conteúdos de mudança de energia eram de pouca utilidade para Jian Ao. Então, se eu quiser saber como romper a energia escura, só posso ir para a seita externa para assistir às aulas. Jian Ao perguntou sobre isso. Felizmente, ele, um discípulo da seita interna, poderia ir para a seita externa para assistir às aulas. Não há problema. A única coisa que me preocupa pode ser algumas críticas. Quanto às críticas, Jian Ao se importa. Na verdade, por mais de um ano, embora Jian Ao mantivesse um perfil discreto, ainda havia alguns rumores, mas Jian Ao os ignorou. Olhe para o tempo. O diácono Huajin está dando uma palestra do lado de fora esta tarde. É um curso sobre Anjin. Os olhos de Jian Ao brilharam. Ele decidiu verificar o portão externo à tarde. À tarde, Jian Ao foi até a porta externa. Era a primeira vez que ele ia para o portão externo e ele não estava familiarizado com o portão externo. No entanto, ele sabia o local da palestra. Quando Jian Ao entrou no salão, ele descobriu que todos os bons assentos estavam ocupados. Shua. Todos os olhos imediatamente se concentraram em Jian Ao. Embora mais de um ano tenha se passado, Jian Ao tem apenas 11 anos agora, e suas características físicas são muito óbvias. Muitos discípulos externos reconheceram Jian Ao imediatamente. Isso é irmão sênior Jian Ao. Sim, foi o irmão sênior Jian Ao quem rompeu o 9º andar da Torre do Céu Selvagem. Mas o irmão sênior Jian Ao não é um discípulo interno? Por que você está aqui em nossa seita externa? Hoje é o curso do Poder das Trevas do diácono Liu Tai, que fala principalmente sobre como romper o poder das trevas. Embora o irmão sênior Jian Ao seja um discípulo interno, ele é o único guerreiro de poder claro na seita interna. Ele quer saber como romper o poder das trevas. Por um momento, todos ficaram em alvoroço. Rompendo o 9º andar da Torre Wangtian. Esta é uma figura lendária. Na verdade, parado na frente deles? Até mesmo assistir à mesma aula que eles. Muitos discípulos externos sentem que algo não é real. Neste momento, um discípulo externo se levantou e veio até Jian Ao. Irmão sênior Jian Ao, você é um membro sênior da seita interna e tem prioridade na escolha de um assento na seita externa. Há um assento ao meu lado. Se o irmão sênior Jian Ao não se importar, por favor, sente-se. Jian Ao olhou para outra parte. Não sei. Obrigado. Qual é o seu nome? Jian Ao perguntou. Ele não foi educado e sentou-se ao lado da outra parte. Quanto a qual posição essa posição originalmente pertencia, Jian Ao não se importava. Meu nome é Zhao Jiuxin. Jian Ao acenou com a cabeça.
Assim que Jian Ao se sentou, a notícia se espalhou como fogo, e muitos discípulos externos se reuniram para ele. Embora Jian Ao tenha ficado em silêncio por um ano, seus feitos passados ainda são muito chocantes. Naturalmente, é procurado por muitas pessoas. No entanto, também existem algumas críticas entre aqueles que o seguem. Com o talento do irmão sênior Jian Ao, já faz mais de um ano desde que ele começou, como é que ele ainda não chegou a Andin? Sim, depois de mais de um ano parado, indo de Mingjin para Darkjin, não deve ser difícil para um gênio como o irmão sênior Jian Ao, certo? Isso não é necessariamente verdade. Mingjin permaneceu o mesmo por mais de um ano. Talvez o irmão sênior Jian Ao esteja perplexo. Embora essas críticas fossem muito silenciosas, elas ainda chegavam aos ouvidos de Jian Ao. Um ano em minha carreira, ainda sou Mingjin. É normal para discípulos externos comuns e até mesmo gênios entre discípulos externos. Mas era diferente quando se tratava de Jian Ao. Afinal, Jian Ao é a semente do tão que todos estão procurando, e o líder da seita prometeu pessoalmente. Um ano após a entrada ou ainda um futuro brilhante. Isso significa até ferir Zonjun. Irmão sênior Jian Ao, não se preocupe com essas críticas. Zhao Jiuxin disse em voz baixa. Ele temia que essas críticas deixassem Jian Ao infeliz. O mordomo está aqui. Neste momento, um guerreiro Ajin entrou do lado de fora da porta. Era o diácono Liu Tai. Os guerreiros ensinados pela seita externa são Hua Jin, e os guerreiros ensinados pela seita interna são mestres. A diferença entre os dois ainda é enorme. Liu Tai subiu ao pódio. Ele não percebeu no início. De repente, ele olhou com o canto do olho. Vi Jian Ao. Você está. Jian Ao. O coração de Liu Tai ficou chocado e seus olhos estavam fixos em Jian Ao. Olá, diácono Liu. Jian Ao também se levantou e saudou Liu Tai. Na verdade, o status de um diácono é teoricamente semelhante ao de um discípulo da seita interna. Muitos discípulos da seita interna se tornarão diáconos depois de deixar a seita interna. Mas agora Liu Tai é o instrutor do curso de energia escura, Jian Ao naturalmente tem que respeitá-lo. É você. Liu Tai assentiu. Vendo Jian Ao chegando ao seu curso de energia escura, Liu Tai também entendeu vagamente a situação atual de Jian Ao. Muito provavelmente ele ainda está no nível de energia brilhante e ainda não chegou ao nível de energia escura. Na verdade, houve rumores sobre esse assunto, e muitas críticas sobre Jian Ao foram espalhadas. Ele está na seita Wangtian há mais de um ano e foi promovido diretamente para a seita interna, mas ainda está no nível de energia brilhante. Essa velocidade de cultivo é um pouco lenta. É um pouco inconsistente com a surpresa de Jian Ao quando ele rompeu o nono andar da Torre do Céu Desolado. Afinal, Jian Ao é a semente do tão prometida pelo próprio mestre da seita. No entanto, para se tornar uma semente do tão, é preciso cultivar até o nível de energia Hua dentro de 10 anos. Agora, mais de um ano se passou e Jian Ao ainda está no nível de energia brilhante. Posso cultivar Hua Jin dentro de 10 anos? Liu Tai olhou profundamente para Jian Ao e então começou a ensinar. Como ele já sabia que Jian Ao queria romper Andin, ele começou do básico. Foi considerada uma palestra especificamente para Jian Ao. Isso era normal. Liu Tai era um diácono Hua Jin. Como ele poderia se comparar com o status de Jian Ao? Jian Ao teve a sorte de vir ouvir sua palestra. Jian Ao também ouviu muito seriamente. Ele também gradualmente entendeu a diferença entre Mingjin e Andin. Mingjin é produzido por Qi e sangue, o que é mais fácil. Mas Andin é diferente. Andin é estimulado pelos órgãos internos, de dentro para fora. Embora não seja tão poderoso quanto Mingjin, é o mais insidioso e oculto, tornando-o difícil de se proteger. Uma vez que o Andin é cultivado, é a integração do interior e do exterior, e não há fraqueza óbvia para o guerreiro. Portanto, para praticar Andin, você deve cultivar os 5 órgãos internos, principalmente o coração, fígado, baço, pulmões e rins. Exercite o coração, fígado, baço, pulmões e rins para estimular o Andin. Então ele pode ser promovido a Dark Power. Depois de um curso de poder das trevas,
Jian realmente entendeu o princípio do poder das trevas. Liu Tai disse com um sorriso, Jian, se você não entende nada, pode me perguntar a qualquer momento. Vendo o sorriso de Liu Tai, os outros discípulos externos se entreolharam perplexos. Afinal, Liu Tai não tinha um rosto tão bom no passado. No entanto, todos sabiam o que estava acontecendo. Foi por causa de Jian. Gênios como Jian devem ser tratados de forma diferente. Jian também disse respeitosamente, as palestras do diácono Liu são fáceis de entender e muito claras. Eu quase entendi o princípio do poder das trevas. Mas ainda tenho algumas dúvidas sobre a força do poder das trevas. Como posso estimular um poder das trevas mais forte? Esta também é a pergunta de Jian. Mesmo o poder brilhante tem pontos fortes e fracos, e purificar o Qi e o sangue também pode praticar mais técnicas de poder brilhante. Dark Power deve ser semelhante. Isso é muito simples. Os efeitos do treinamento dos órgãos internos são diferentes. Alguns dos exercícios são muito mágicos e a energia escura que eles estimulam é muito aterrorizante. O coração, fígado, baço, pulmões e rins correspondem aos 5 elementos de ouro, madeira, água, fogo e terra, então sugiro que você escolha os 5 elementos mágicos para treinar os 5 órgãos internos. Uma vez que os 5 órgãos internos sejam treinados com a magia dos 5 elementos para estimular a energia escura, os 5 elementos serão compatíveis no final, e o poder da energia escura aumentará para um nível incrível. O único problema é que a magia dos 5 elementos é difícil de praticar, até mesmo os principais gênios da seita interna acham difícil praticar. No entanto, com seu talento, você pode tentar. Os olhos de Jian brilharam. Magia dos 5 elementos? Esta é uma ideia. Obrigado, diácono Liu. Jian sentiu que a sugestão de Liu Tai era muito pertinente. No entanto, Jian ainda tinha que aprender mais sobre a energia escura e tomar uma decisão depois de pesar os prós e os contras. No próximo período de tempo, além de se concentrar em aumentar seu cultivo de Minjin, Jian foi para a seita externa para assistir às aulas. Ele frequentou os cursos Minjin, Anjin e até Huajin. Não é ruim enriquecer seu conhecimento de artes marciais. No entanto, Jian frequentemente aparecia na seita externa da seita Wantian, e alguns rumores sobre ele também eram desenfreados. Por exemplo, muitos discípulos externos sabiam que Jian ainda era um guerreiro Minjin. Ele estava até muito longe do Zanjin. Isso era simplesmente inacreditável. Eles então especularam que quando Jian rompeu o 9º andar da Torre do Céu Desolado, ele poderia estar apenas no estágio inicial de Minjin. Isso era simplesmente muito ultrajante. Então, por tanto tempo, Jian não rompeu o Anjin. Ele encontrou algum problema? Ou ele foi bloqueado pelo Anjin? Havia todos os tipos de especulações. E com o passar do tempo, esses rumores se tornaram cada vez mais intensos. No entanto, Jian ignorou todos esses rumores. Afinal, como pessoas de fora poderiam saber o quão rápido Jian praticava? Com elixires suficientes, era muito fácil para Jian apenas melhorar seu cultivo de Minjin. Levou apenas 1 mês para atingir o estágio intermediário de Minjin. Demorou mais 2 meses para chegar ao estágio final de Minjin. Levou apenas 3 meses para chegar ao estágio final de Minjin depois que ele começou a melhorar seu cultivo. Estou no estágio final de Minjin e meu cultivo não pode ser melhorado mais. Em seguida, tenho que treinar meus órgãos internos para gerar energia. Mas eu tenho que determinar o problema do método de treinamento primeiro. Jian tem frequentado aulas na seita externa todo esse tempo. Ele tem um profundo conhecimento de Anjin. No início, Liu Tai sugeriu que ele praticasse as habilidades mágicas dos 5 elementos para treinar os 5 órgãos internos, dando origem ao poder das trevas dos 5 elementos. Isso é viável. E uma vez praticado, o poder das trevas é extremamente poderoso. Pensando nisso, Jian foi para Wulou novamente. O ancião de Wulou viu Jian e estreitou os olhos ligeiramente. Você praticou todas as 3 habilidades mágicas? O ancião de Wulou perguntou. Respondendo ao ancião, o discípulo praticou as 3 principais habilidades mágicas. Desta vez,
Estou aqui para encontrar o método do poder das trevas. Jian Ao respondeu. Em 1 ano e meio, você praticou as 3 principais habilidades mágicas? O ancião de Vulou arregalou os olhos. Rápido! É realmente muito rápido. No entanto, na verdade, Jian Ao já havia praticado as 3 principais habilidades mágicas há 3 meses. Mas não há necessidade de elaborar esse tipo de coisa. O que você acha do método Dark Power? O ancião de Vulou perguntou. Jian Ao pensou sobre isso, e não era segredo que ele escolheu o método. Além do mais, o ancião de Vulou conhecia muito bem os métodos em Vulou. Talvez ele pudesse pedir recomendações ao ancião de Vulou. Então, Jian Ao disse com sinceridade, o discípulo vai praticar a arte mágica dos 5 elementos e desenvolver o poder das trevas. Arte mágica dos 5 elementos? Que grande ambição! Desde que a arte mágica dos 5 elementos foi coletada pela minha seita Wangtian, ninguém jamais a dominou. Tem certeza de que quer praticar a arte mágica dos 5 elementos? Claro. Na verdade, a arte mágica dos 5 elementos não precisa necessariamente ser uma arte mágica. Como segunda opção, você pode praticar a arte de alto nível. É apenas um pouco pior do que a arte mágica. No entanto, Jian Ao tem confiança em sua compreensão e ossos. Praticar arte mágica tornará a base mais sólida e o poder de combate mais forte, o que é benéfico para ele. Arte mágica dos 5 elementos. Terceira camada da 9ª fileira de estantes no primeiro andar. Obrigado, ancião. Jian Ao foi para a 9ª fileira de estantes e encontrou a arte mágica dos 5 elementos. A arte mágica dos 5 elementos é um conjunto completo de métodos de cultivo do poder das trevas, desde como treinar os órgãos internos para dar à luz o poder das trevas, até como nutrir o poder das trevas depois que o poder das trevas nasce e como fortalecer o poder das trevas, etc. Todos os métodos estão disponíveis. Pode-se dizer que é muito abrangente. Jian Ao tinha certeza de que era essa arte divina dos 5 elementos. Jian Ao vagou pelo Ulu novamente. Ele pensou nas artes marciais que tinha. Para atacar, ele tinha o punho do tigre feroz, o que era realmente suficiente. O punho do tigre feroz foi o suficiente para usar o Huajin. Quanto às técnicas de espada e faca, Jian Ao não gostou delas. Depois, havia a técnica corporal. Jian Ao não tinha uma técnica corporal. Mas Jian Ao tinha mais requisitos para técnicas corporais. Ele esperava encontrar uma técnica corporal que fosse adequada para ataques de longa distância, mas também pudesse ajudar no combate. Havia muitas técnicas corporais no Ulu. Jian Ao finalmente encontrou um, chamado trabalho de pés em busca da lua. O trabalho de pés que persegue a lua não era o tipo de evasão flexível, mas um trabalho de pés especial que era praticado, direto, com força explosiva e resistência suficientes. Mesmo praticado com perfeição, ele poderia dominar o verdadeiro truque do significado e encolher passos em polegadas. Jian Ao ficou muito satisfeito, então ele veio até o ancião Ulu novamente. Obrigado, ancião. Vou trocar 2 artes marciais. O ancião de Vulou deu uma olhada na arte mágica dos 5 elementos e no trabalho de pés em busca da lua e, sem dizer muito, ele deu diretamente o manual secreto para Jian Ao. Para praticar a arte mágica dos 5 elementos, é melhor prosseguir passo a passo, concentrar-se no treinamento de um órgão interno e, em seguida, treinar outros órgãos internos depois de praticar o poder das trevas. Com as pílulas nutritivas de órgãos internos correspondentes, o efeito será melhor e também pode efetivamente impedir que os órgãos internos acumulem lesões escuras. Jian Ao ouviu isso e curvou-se respeitosamente, dizendo, obrigado por sua orientação, ancião. Normalmente, o ancião de Vulou não tem tempo para orientar a prática de seus discípulos. Mas Jian Ao é diferente. O ancião de Vulou também adora talentos. Para um gênio como Jian Ao, que só aparece uma vez em um século, o ancião de Vulou não pôde deixar de dar alguns conselhos. Lembre-se, não seja muito ambicioso, você só pode ir mais longe se tiver uma base sólida. Vá. O ancião de Vulou acenou com a mão. Jian Ao se virou e deixou Vulou. Depois de retornar à caverna,
Jian estudou pela primeira vez o trabalho de pés em busca da Lua. Com a compreensão de Jian, o trabalho de pés em busca da Lua não era muito difícil. Em particular, a coisa mais importante sobre esta arte marcial é o trabalho de pés. Depois de entender o trabalho de pés, é equivalente a dominar o truque. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depois de apenas algumas horas, Jian entrou na caverna com um passo especial. Parecia não ser nem rápido nem lento, mas quando você realmente quer alcançá-lo, descobre que é muito rápido e não consegue alcançá-lo. Depois de praticar várias vezes, o trabalho de pés de Jian em busca da lua atingiu a proficiência. Na verdade, Jian tem um sentimento vago. Com este trabalho de pés em busca da lua, no máximo 10 dias e meio mês, ele pode alcançar um pequeno sucesso, e alguns meses podem alcançar um grande sucesso. Comparado com o punho de tigre, que ainda precisa compreender a forma de tigre, o trabalho de pés em perseguição à lua é muito simples. É um pouco difícil alcançar o estado perfeito. Afinal, você precisa compreender o verdadeiro significado. Isso depende da oportunidade. Depois, há a arte divina dos 5 elementos. Jian leu cuidadosamente a arte divina dos 5 elementos. A arte mágica dos 5 elementos corresponde ao coração, fígado, baço, pulmões e rins. Esses 5 órgãos internos precisam ser treinados por um longo tempo para produzir a força correspondente. Por exemplo, a força produzida pelo coração é chamada de força do coração, e o coração pertence ao fogo, então também pode ser chamado de força do fogo. Como os 5 órgãos internos estão no corpo, a força produzida é chamada de força escura. Força brilhante e força escura são, na verdade, força. Eles apenas nascem em lugares diferentes e não há conexão direta entre os dois. Como treinar os órgãos internos do corpo? Claro, use Qi e Sangue. Qi e Sangue estão por toda parte no corpo. Estimular o Qi e o Sangue pode treinar naturalmente os órgãos internos. É só que os órgãos internos são frágeis e precisam ser treinados com cuidado. Jian pensou sobre isso. O coração é um dos órgãos importantes do corpo humano. A força do fogo produzida pelo coração também é aterrorizante e pertence à força escura mais poderosa. Então treine o coração primeiro. Jian determinou o objetivo do próximo treino. Treine o coração. Então, de acordo com o método da arte mágica dos 5 elementos, Jian começou a mobilizar Qi e Sangue, vibrando o coração em uma frequência especial para atingir o objetivo de treinar o coração. Isso requer uma manipulação muito delicada de Qi e Sangue. Quanto mais forte o osso da raiz, mais fortes são os órgãos internos e mais poderoso pode ser o treinamento, portanto, maior a chance de gerar força. O osso da raiz de Jian atingiu 7, o que é naturalmente um osso da raiz muito forte. Então, Jian usou Qi e Sangue para vibrar o coração. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Vibre o coração de novo e de novo. Depois de muito tempo, o coração não aguenta. Se for vibrado com força, danificará o coração. Você precisa descansar um pouco antes de continuar a exercitar o coração. Um dia se passou. Jian calculou aproximadamente que ele poderia exercitar seu coração centenas de vezes por dia. E quanto aos discípulos externos comuns? No máximo 1 dúzia ou 20 vezes. Essa lacuna é muito grande. Além disso, Jian não engoliu as pílulas para nutrir o coração. Jian foi para o salão comercial da seita Wantian. Existem todos os tipos de itens preciosos aqui. Por exemplo, algumas armas mágicas. Por exemplo, alguns recursos de pílulas, etc. Jian trocou um grande número de pílulas tonificantes do coração com pontos de contribuição. Esta pílula tonificante do coração pode nutrir o coração e o efeito é muito bom. Mas os discípulos externos geralmente não se atrevem a ser tão extravagantes. Uma pílula tonificante para o coração vale 100 pontos de contribuição, o que é muito caro. Mas para Jian, não é nada. Tomar uma pílula tonificante para o coração todos os dias custa apenas 100 pontos de contribuição e apenas 3,000 pontos de contribuição por mês. Jian tentou.
Engolindo uma pílula para tonificar o coração, ele pode exercitar o coração 130 vezes por dia. O efeito é aumentado em 30%. Então, sob o exercício louco de Jian Ao, o coração de Jian Ao foi treinado para ser extremamente poderoso em apenas 5 meses. Neste dia, Jian Ao exercitou seu coração como de costume. Bum, bum, bum. De repente, o coração bateu violentamente. Enquanto batia, uma força vaga de repente explodiu do coração. Tão violento quanto uma chama. Jian Ao abriu os olhos. A força do coração acabou. Jian Ao mostrou um sorriso no rosto. Uma vez que a força do coração é feita, ele pode oficialmente romper para a força das trevas. Agora Jian Ao se tornou um genuíno guerreiro da energia escura. Se ele fosse um discípulo da seita externa, ele seria um discípulo de elite. No máximo, faz apenas 5 meses desde que Jian Ao começou a treinar seu coração e agora desenvolveu sua energia cardíaca. Se fossem outros discípulos da seita externa, levaria pelo menos alguns anos para desenvolver a energia do coração. Se o coração for danificado durante esse período, levará ainda mais tempo. A energia escura não é tão fácil de desenvolver. É tão raro alguém como Jian Ao desenvolver energia escura tão suavemente de uma só vez. Ossos, recursos, habilidades e compreensão são indispensáveis. Além do mais, Jian Ao está praticando uma habilidade divina. É ainda mais difícil. Jian Ao concentrou sua atenção e verificou sua própria situação. Cultivo, poder sombrio, estágio inicial. Sangue de corvo dourado do grande sol incompleto. 10% de progresso, pode ser deduzido. Osso da raiz, 7. Compreensão, 8.1. Espírito, 2. Grande corpo santo lutador do sol, ainda não começou.